Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Eu me chamo Enzo Gomes, eu falo do Brasil, precisamente de uma cidade chamada Fortaleza. Atualmente eu sou o vice-coordenador nacional do IBRAT. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem preto, de cabelo preto, estou usando um óculos escuro, redondo, escuro não, de armação escura, redondo, com uma blusa cinza. Ao fundo tem uma parede branca com alguns objetos de decoração, entre azul, vermelho, preto. Eu queria, desde já, agradecer a todas as pessoas que estão aqui nessa sala hoje. Nós vamos apresentar mais um webinário do projeto Minha Saúde Transmasculina Importa, que é um projeto regional que prioriza o cuidado da saúde das pessoas transmasculinas. A nossa equipe é formada por pessoas transmasculinas do Equador, da Bolívia, do Brasil e do Peru. E estamos unidos para visibilizar e apoiar a nossa comunidade. Tendo o apoio do Instituto Race Equality, nós estamos transformando nossas visões em realidade, né? Quebrando barreira e promovendo um futuro mais inclusivo e saudável. Então, é muito importante cada pessoa que tem somado com o projeto, né, que tem por objetivo pautar realmente a nossa saúde. E hoje nós estamos com um webinário que traz por tema o exercício físico e uma boa alimentação como aliados na construção da saúde transmasculina. Nessa noite, a gente tem uma figura muito importante que se chama Leonardo Peçanha. Leonardo Peçanha, ele foi um dos fundadores do IBRAT, né? Então, a gente tem um profundo apreço por Leonardo e estamos muito gratos por ele ter aceitado participar desse webinário, né? O Leonardo, ele é doutorando em saúde coletiva, é mestre em ciência da atividade física, é especialista em gênero e sexualidade pelo IMS na UFRJ, possui graduação, licenciatura plena e bacharel em educação física, é membro do GT de Saúde LGBTI da Abrasco e atua como profissional de educação física no ambulatório Transidentidade, no Rio de Janeiro, né, onde ele reside. Também é organizador e autor do livro Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa. Após essa apresentação do Léo, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, né? É um assunto muito denso, a gente vai falar sobre coisas muito importantes para a nossa saúde. A gente está com tradução simultânea, o pessoal do Brasil também, se quiser fazer pergunta, pode usar o chat e escrever em português, que eu vou estar aqui vendo, vou estar aqui monitorando. No mais é isso, e aí eu vou passar aqui a palavra para o Léo, ele vai transmitir a tela dele e vai ter um tempo de fala de aproximadamente 50 minutos, 40 minutos, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, faça suas perguntas, faça suas escritas, e a gente encaminha depois todas as respostas, também junto com o Léo, tá? Léo, pode ficar à vontade para poder começar a sua apresentação. Claro. Olá, boa noite. Boa noite, Léo. Acho que a gente está só transmitindo ese vídeo para poder o pessoal... ¿Cómo activar la traducción simultánea de Zoom? Bueno, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a los iconos de abajo de Zoom y luego darle clic a estos tres puntitos
escoger el icono de interpretación. Luego ahí verás el listado de idiomas disponibles, escoges el idioma que deseas, puede ser portugués o español. Una vez escogido le das clic en finalizar y por fin vas a poder disfrutar nuestros webinars en el idioma que deseas. Pronto, acabou. Posso. Acabou. Realmente esse momento foi só para ensinar o pessoal que está com dificuldade de manter a tradução simultânea, Léo. Mas aí você já pode começar. Tá ok. Bom, primeiro, boa noite. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro de óculos de formato retangular, preto, né, armação preta. Estou barbudo de bigode. Meus cabelos são curtos, eu sou um pouco calvo na frente da cabeça, cabelo raspadinho, né, na cabeça. Estou com uma camisa preta com alguns desenhos em preto e marrom. Falo da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, na região sudeste do Brasil, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Bom Sucesso. É, Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder estar trocando e divulgando, disponibilizando um pouco do que eu tenho pesquisado sobre essa temática e de compartilhar com vocês, né, um pouquinho do meu trabalho de doutorado que eu estou realizando. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo já? Beleza. Então, como foi dito, né, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o exercício físico e uma boa alimentação como aliados na construção da saúde transmasculina, né? Né, eu sou o Leonardo, como o Enzo já mencionou, além dessa apresentação mais acadêmica, eu também sou ativista, faço parte de algumas instituições aqui do Brasil, né, do movimento social, e tenho preocupação também com essa perspectiva, né, quando eu vou falar, né, e fazer uma apresentação que também dialogue com o que a gente tem demandado também politicamente. Então, pensando também nisso, eu fiz um roteiro, né, aqui de apresentação da minha fala, onde primeiro eu vou iniciar trazendo o conceito do que é a saúde transmasculina, no que eu penso enquanto que é a saúde transmasculina. Vou fazer uso do transfeminismo para explicar como que, através do transfeminismo, a gente pode demandar nossas questões em saúde, para dialogar com um artigo que eu escrevi ano passado, que fala sobre saúde e transfeminismo. Depois vou falar do estereótipo de gênero no esporte, transmasculinidades e esporte. Vou falar um pouco da minha atuação no ambulatório trans, qual eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, e vou finalizar falando de exercício físico e transmasculinidades, tá bom? Só para vocês terem uma noção do que vai ser, tá? Bom, para começar, quando a gente pensa em saúde, né, transmasculina, é sempre uma perspectiva de pensar quais são as demandas, quais são as questões relacionadas a, ao nosso corpo e à nossa mente, à nossa espiritualidade, que tem relação com a saúde, enquanto pessoas transmasculinas. Então, quando a gente pensa nesse sentido, para além das nossas questões enquanto trans, né, de reposição hormonal, modificação corporal e cirurgias,
nós também perpassamos por outras questões como qualquer pessoa, né, em relação à saúde. Mas especificamente na saúde transmasculina, a gente tem algumas particularidades específicas, como a gestação paterna, né, que é a gestação da possibilidade das pessoas transmasculinas, né, pensar numa perspectiva de aborto legal transmasculino, né, paternidade transmasculina, uma saúde obstétrica transmasculina, né, e dentre outras pautas que são importantes para que a gente pense uma saúde transmasculina que tenha, onde as pessoas transmasculinas tenham acesso. Para demandar essas questões, eu penso que a gente pode usar o transfeminismo, através do transfeminismo das transmasculinidades, que é uma perspectiva que eu, junto com a Anne e a Jaqueline, que são duas pessoas com quais eu escrevi esse artigo que fala sobre esse tema, né? A gente vai usar o transfeminismo das transmasculinidades, que é o transfeminismo pensado para as transmasculinidades, para demandar, visibilizar, né, e ter acesso às nossas questões de saúde. Então, quando a gente pensa nas demandas de saúde, a gente pode pensar em saúde mental, como, por exemplo, as perspectivas que muitos homens trans negros, pessoas transmasculinas negras passam, né, numa ideia social, de leitura social, quando deixam de ser objeto para ser ameaça. A gente pode compreender que a interseccionalidade ela é importante para que a gente possa compreender a pluralidade das transmasculinidades como um todo, né, e perceber que essas diferenças são importantes, né, também mostrando os desafios o qual essa pluralidade vem nos mostrar, mas que a gente precisa entender elas, né, não como um empecilho, mas sim para construir uma agenda com equidade. A gente precisa perceber o cuidado com a saúde transmasculina através do envelhecimento transmasculino e a hospitalidade que pessoas transmasculinas vão receber em seus atendimentos, os direitos sexuais e reprodutivos das transmasculinidades, o debate sobre pessoas trans, homens trans e pessoas transmasculinas no esporte, que aí é algo que nós vamos comentar um pouco mais aqui, e o incômodo que é não poder se entender enquanto uma pessoa transfeminista, né? Existem pessoas que ainda se incomodam com o fato da gente se entender enquanto transfeminista, nós, pessoas transmasculinas. Então, dei um panorama assim básico de uma agenda em saúde das transmasculinidades que a gente pode, através do transfeminismo, acessar e demandar esses direitos, né? É, Adentrando agora na questão especificamente do esporte, né? A gente, quando pensa uma questão social, uma perspectiva social no esporte, a gente sempre tende a dialogar sobre os estereótipos de gênero na educação física e no esporte, né? Desde muito pequeno, isso está enraizado na construção da sociedade, né? A gente acaba aprendendo que alunos, meninos, né, que têm pouca habilidade com jogos com bola ou esportes coletivos, né, são rotulados de maneira pejorativa, assim como meninas que têm pouca habilidade com bola e têm mais habilidade com esportes coletivos, como futebol, por exemplo, também são rotuladas de termos pejorativos, né? Então, tudo que foge a esse padrão é lido como algo desviante e é caracterizado como algo pejorativo. Então, existe uma confusão conceitual quando a gente pensa, né, em habilidade motora, por exemplo, né, para determinado tipo de esporte, jogo, dança, em relação à expressão de gênero, em relação à identidade de gênero. Nenhuma habilidade motora com nenhum tipo de esporte ou prática corporal tem relação com expressão de gênero ou identidade de gênero, né? Isso é construído de forma o decorrer da vida da pessoa. Tem muito mais a ver com o que a pessoa já teve de contato com esse esporte e leva para, por exemplo, a escola, leva para
os espaços onde ela vai socializar com outras pessoas, do que, né, ter especificamente esse estereótipo, né? Menina que pratica futebol é lésbica e menino que gosta de balé é gay. Não, não necessariamente. Ele pode ser também, as pessoas podem ser homossexuais, podem ser pessoas LGBTs também, não tem problema nenhum. A questão é vincular especificamente, né, pessoas que fogem dessa ideia normativa, né, estereotipada em relação aos esportes, vincular essas pessoas enquanto pessoas LGBTs, né, de forma compulsória, né? Então, existe essa confusão, né, que vai corroborar também com a confusão que existe entre identidade de gênero, orientação sexual, né, onde as pessoas confundem isso. Então, acaba que nos traz aí reflexões para a gente compreender que esses estereótipos, eles muitas das vezes naturalizam comportamentos, né, e vão colocar a gente aí em situações muito, muito delicadas. Com a gente, né, com nós, pessoas transmasculinas, não é diferente, né? A gente é cobrado, por exemplo, é, a fazer determinados tipos de práticas corporais, determinados tipos de, de possibilidades em relação à questão corporal, que não necessariamente todas as pessoas transmasculinas vão querer ou vão se sentir confortáveis, né? Nem todo mundo vai querer fazer reposição hormonal, nem todo mundo vai querer praticar musculação, nem todo mundo vai querer praticar esporte. É importante para a saúde? É muito importante, mas isso não pode ser compulsório. A gente recomenda, né, e diz que isso é algo importante. Porém, cada pessoa lida com isso de forma diferente, né? Se a gente for pensar de maneira interseccional, né, as pessoas ainda tem que ter tempo para fazer isso, né? Então, pessoas, por exemplo, que demandam aí um trabalho mais, uma carga horária maior, ou que demandem aí questões de relação a território, de espaço, onde não tem lugar para fazer esses exercícios, onde não tem, por exemplo, acesso por uma questão financeira, né? É complicado. Claro que esses exercícios podem ser feitos ao ar livre, por exemplo, né? E isso é muito bom, vou falar disso mais para frente. Mas a gente precisa compreender, principalmente, né, que cada pessoa vai lidar com o contato com as atividades físicas de formas diferentes. E tudo bem, né? Quando a gente pensa especificamente na demanda e nas questões relacionadas às transmasculinidades e esporte, a gente percebe logo de cara uma indiferença, principalmente no debate do alto rendimento, em relação a discussões relacionadas a homens trans, pessoas transmasculinas e esporte. É um debate muito invisibilizado, né? Tanto os debates, por exemplo, da educação física escolar, relacionado a transmasculinidades, o debate em relação a lazer e recreação e transmasculinidades, competições amadoras e transmasculinidades, e também o alto rendimento e transmasculinidade. Só para vocês terem uma ideia que o debate de pessoas trans no esporte, ele é amplo, né? Falar de saúde, né, de exercício físico e esporte também tem a ver com o debate de pessoas trans no esporte, só que por uma perspectiva de saúde. Então, olhando por esse lado, e aí falando só um pouquinho de alto rendimento, a gente viu muito, muito, e ainda vê hoje, né? Muito se falar sobre a questão de mulheres trans travestis no alto rendimento na categoria feminina, de uma maneira muito transfóbica, de uma maneira muito sexista, né? Cissexista, e a gente fica triste de perceber como o debate vai para um lado muito delicado, né? Por um outro lado, o debate sobre transmasculinidade e esporte quase fica invisibilizado, né? A gente quase não percebe. Então, existe uma diferença, né? Uma lacuna, um apagamento, né? Nessas discussões, onde não se fala tanto sobre esse debate, né? E quando se fala, também é de forma transfóbica, né? Por exemplo, no alto rendimento, quando um homem trans ganha, né? Ele pode ser lido de duas formas, né? Se ele ganhou é porque ele tomou testosterona e não porque ele tem uma aptidão física, ele teve um treinamento, ele teve todo um trabalho, né? Para estar ali naquela competição e ganhar, né?
ou ele é colocado como uma perspectiva de vantagem por estar tomando não, né, mas fazendo uso da testosterona enquanto reposição hormonal. Então é bem delicado isso que acontece, né? A gente vê poucos debates sobre isso. O professor Eric Seger, né, que é um outro pesquisador também aqui brasileiro, homem trans da educação física, ele diz que essa invisibilização, ele chama de limbo dos homens trans nos esportes, né? E eu chamo de não lugar. É a mesma coisa, basicamente, né? A gente só usa nomes diferentes para falar da mesma coisa. Então, eu quis trazer essa primeira ideia, né, mais conceitual, para situar aonde está, né, onde nós estamos, né, de forma social, de forma é, de discussões, do debate, né, onde estão as pessoas transmasculinas dentro do esporte, né? Infelizmente, estamos ainda na invisibilização. Por mais que a gente saiba que existem atletas homens trans, pessoas transmasculinas, que estão competindo, embora seja um número pequeno, né? Mas isso vem acontecendo. O debate ele é muito invisibilizado. Pelo menos aqui no Brasil é invisibilizado. A gente acabou de saber, né, que o Patrício Manuel, que é um homem trans preto americano, né, teve a sua quarta luta agora. Infelizmente ele perdeu, teve a sua primeira derrota mês passado, mas ele já venceu três homens cisgêneros, né? A gente não viu repercussão dessas três vitórias como ela deveria ser repercutida, né? Isso também diz respeito aí a um processo de invisibilização de não estar veiculando, né, essa informação, por exemplo, né? É de novo invisibilizar a nossa experiência. Então, para quem não conhece o Patrício Manuel, eu sugiro que procure ele aí nas redes sociais, que ele é um atleta bastante importante para nós, faz essa representatividade de forma bem bacana. Entrando agora na questão da saúde mais especificamente, né? Quando a gente olha para a questão da nossa expressão de gênero, né? E aí, falando por enquanto, para quem faz o uso, né, da reposição hormonal com testosterona, a gente percebe que devido, né, o uso da testosterona, muitos de nós passamos por mudanças físicas muito rapidamente, né? É muito mais fácil inibir a ação da testosterona, que é o nosso caso, do que. Desculpa. É muito mais fácil inibir a ação do estrogênio e trazer a testosterona. É muito mais fácil do que inibir a testosterona e trazer o estrogênio, que é o caso das mulheres trans travestis. Então, em muito pouco tempo, claro que cada corporeidade vai lidar com isso de forma diferente, né? Mas a médio prazo, por exemplo, as mudanças começam a aparecer, né? E essas mudanças também trazem, né, questões de mudanças físicas, orgânicas, né, fisiológicas para o nosso corpo, né? Como, por exemplo, acúmulo de gordura, a redistribuição de gordura, ela começa a ser de maneira masculina, mais masculinizada. A gente começa a ter o corpo com oleosidade, nasce pelos, né? Então, são algumas das mudanças que eu trouxe que vai fazer com que a gente é, vá construir a nossa corporeidade transmasculina, né, através da deposição hormonal. É importante, né, que a gente reflita que a prática do exercício físico, né, ele vem minimizar e evitar doenças, né, que a gente possa vir a ter ao longo da vida, tanto por uma questão genética, né, tanto por outras questões diversas que a gente possa estar, vir a ter, né, por qualquer motivo. Então, o exercício físico regular, né, é, feito com um profissional de educação física, ele vai trazer para a gente resultados, né, de promoção da saúde e de promover a saúde
a ponto de evitar essas doenças, né? Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ano passado, deu uma resolução onde a prescrição médica de terapias hormonais com fins estéticos ficou proibida, sendo que isso sempre foi proibido, né? Nunca foi aceito isso, né? Os médicos prescreviam e tal para uma perspectiva de hipertrofia muscular, para ganho de massa muscular, para moldar o corpo, né, através da musculação, da treinamento de força, mas isso sempre foi proibido. Só que agora ganhou uma resolução específica, né, dizendo, né, é, no papel que é proibido. E quando isso aconteceu, muitas pessoas ficaram preocupadas, achando que, né, as pessoas trans também não iriam poder. Só que, dentro dessa resolução, está bem explícito lá que, no caso de reposição hormonal cruzada para as pessoas trans, não está proibido. Continua, a gente vai continuar tendo esse acesso. Estou falando isso porque, para trazer a diferença que existe entre a reposição hormonal que é feita, né? E aquele ciclo de hormonização, de hormônio, muitos dizem, né, a grosso modo, que é ciclo de academia para hipertrofia muscular. Então, é muito diferente, né, é, quando a gente faz um uso para repor testosterona com fins não apenas estéticos, mas funcionais, que é o caso de pessoas transmasculinas, né, é, em relação ao outro tipo de ciclo, que é o ciclo de é, hipertrofia muscular. O tempo de espaçamento é diferente, o tipo de testosterona é diferente, né? A forma que se vai fazer é diferente, né? Então, estou dizendo isso porque, de repente, muitas das pessoas das masculinas podem já, por exemplo, ter feito uso, né, de testosterona com esse fim estético antes de começar o processo de transição, por exemplo, né? E já tem ali, né, seus tônus musculares, né, bem visibilizados, já vão estar, né, de uma forma um pouco mais masculinizada e ao fazer reposição hormonal eles vão só manter, né, esse corpo, né? Então é importante dizer que são lugares diferentes, né? Não dá para fazer esse ciclo da mesma forma que se faz uma reposição hormonal. A reposição hormonal tem um tempo diferente e o ciclo de academia tem outro tempo. Não dá para confundir as duas coisas, né? Então, a prática, por exemplo, dos exercícios a longo prazo é importante também para quem faz uso da reposição hormonal, para que a gente possa estar aí colocando essa testosterona, né, para agir, né, para poder ela funcionar, né, e correr no nosso organismo também de forma mais livre, digamos assim, né? Uma ideia assim mais colocar para fora tudo que vem junto com a testosterona, né? Vem ansiedade, né? Vem libido alta, vem tudo isso. E fazendo exercício a gente também é uma maneira de colocar para fora. Para as pessoas que não fazem uso de testosterona, pessoas masculinas que não fazem uso de testosterona, não tem problema nenhum nessas pessoas também fazerem exercícios físicos. Pelo contrário, exercício físico é bom para qualquer pessoa, cis, trans, enfim, qualquer pessoa, né? É muito importante que a gente tenha o hábito de fazer exercício físico. Então, no caso de pessoas trans que não fazem uso da testosterona, o processo vai ser o processo do exercício vai ser basicamente o mesmo. A diferença é que as características sexuais secundárias não vão aparecer, porque não vai estar sendo feita a reposição hormonal com a testosterona, né? Mas a promoção da saúde, né? O tônus muscular a longo prazo, né? Tudo que está relacionado a ganho positivo com fazendo a prática desses físicos vai aparecer da mesma forma, tá?
Então é importante para todas as pessoas. Aqui eu trouxe algumas questões relacionadas aos benefícios associados à atividade física, né? Lembrando que só quem prescreve treino para prescreve treino para musculação ou qualquer tipo de esporte é apenas o profissional de educação física. É importante que você verifique que ele tenha o cadastro lá no conselho, tá? Porque muitos caras acabam, por exemplo, vê um cara do YouTube e aí vê ele lá, maromba, e quer imitar o que ele faz, o treino dele igual, achando que vai agir no corpo da mesma forma. Não vai. Cada corpo age de forma diferente. O treino, ele é específico, né? E é por isso que o profissional de educação física é importante, né, nessa prescrição. Assim como um grande aliado, né, à, à prática do exercício físico é uma alimentação saudável. Quando você se alimenta bem, dorme bem, né, perpassa aí por essa junção da alimentação, né, exercício físico, você vai ganhar essa promoção, né, da saúde a longo prazo de uma maneira muito melhor. Então, para você ter aí essa alimentação saudável, é importante que você procure um nutricionista para fazer também a prescrição ali para sua dieta, para que junto com a prescrição do treino, isso possa ser feito de maneira em conjunto e assim possibilitar, né, que a promoção da sua saúde seja elevada, né? Então, como benefícios da atividade física, a gente tem o auxílio no gerenciamento de peso, reduz a pressão arterial, diminui o risco de doenças cardiovasculares, melhora a resistência óssea, aumenta a força e a função muscular, né? Promove a saúde mental e melhora o humor, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em atividades moderadas, né, que é capaz de acelerar a frequência cardíaca, a gente tem, por exemplo, caminhadas em ritmo acelerado, a dança, né, algumas tarefas domésticas, atividades de cunho mais vigoroso, né, que vai aumentar a frequência respiratória e a atividade cardíaca. A gente tem como exemplo a corrida, a natação, o ciclismo, uma partida de futebol, né? Então, fazer exercícios aeróbicos, né, de corrida, também são super importantes, principalmente para pessoas que já estão com comorbidades como diabetes, hipertensão, para poder controlar, né, essas comorbidades e que isso não se avance, né? Pesquisando, né, uma coisa que eu já falava lá em 2017, quando eu cheguei a publicar um capítulo de livro, onde só observando de forma empírica, eu percebi que a maioria das pessoas cismasculinas e homens trans praticavam, né, enquanto exercício físico, a musculação. E eu achei também nas minhas pesquisas esse artigo de Serrano, Caminha e Gomes, onde eles também vêm corroborar com o que eu já pensava, né? A musculação é o exercício físico que mais pessoas cismasculinas fazem, né? Não apenas, mas principalmente. Então, é importante que esse treino seja feito de forma, é importante que esse treino seja feito de forma com objetivo, né, para cada pessoa, para que ele possa ter o resultado esperado, né? Lá no meu trabalho, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, eu fui convidado pela minha trajetória também ativista, né, e tudo mais. A gente aqui no Brasil está passando por uma reformulação do protocolo Trans em Saúde, né? Ou seja, a gente está no aguardo aí de uma atualização da portaria do processo transexualizador, que é o que rege a nossa saúde trans aqui. E ao fazer essa atualização, ela não está em vigor ainda, mas a gente está esperando que ela saia. E já pensando nessa perspectiva de mudança, né? Eu fui convidado para participar do ambulatório que existe lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, né?
o não ambulatório inicial, que começou o seu atendimento, né, lá em 2008, mas o ambulatório novo, que faz parte da endocrinologia do Hospital Piquet Carneiro, onde eu fui convidado para participar e atuar como profissional de educação física. Lá nesse ambulatório, a gente tem todas essas especialidades que estão na tela. O nome do ambulatório é Identidade, Ambulatório Transdiversidade e Identidade, já pensando nessa nova perspectiva de protocolo em saúde fez aqui no Brasil. Então, esse seria o ideal, né? O ideal seria que todos os ambulatórios tivessem essas especialidades. E a educação física está ali. Então, eu fiquei bastante feliz de saber que, é, enquanto um profissional também de saúde, eu vou estar podendo corroborar com a minha comunidade. Então, falando um pouquinho do meu trabalho lá no ambulatório, qual é a minha linha de cuidado, né? Como, por ser um trabalho muito embrionário, pioneiro, qual é a minha linha de cuidado, né? E aí, já também mostrando para vocês, né, o cuidado também que se deve ter na iniciação da prática do exercício físico, né? Eu faço uma avaliação física, né, com os usuários e usuárias, né, onde é feita uma anamnese bem profunda, onde a gente vai aí ver, né, qual o vínculo que a pessoa tinha ou tem com o esporte, comorbidades, doenças, né, o tempo que tem para fazer atividade física, se já fez atividade física, enfim, uma anamnese bem ampla, né? Uma avaliação topométrica, a gente vai tirar a dobra cutânea, vai fazer avaliação postural, tudo que tem a ver ali com a avaliação física. Depois, o segundo momento é fazer a prescrição do treinamento, né? Esse treinamento sempre vai ser adaptado. Por quê? Porque cada pessoa vai pensar por um objetivo diferente, né? E pensando nesse sentido, né? é, a minha experiência lá é bastante diversa mesmo, né? Tem pessoas que têm é, mais facilidade e tem muitas pessoas também que não têm facilidade, por exemplo, para pagar uma academia ou, né, pagar um personal, porque é caro, né? Então a gente precisa pensar em estratégias outras. Por isso também o ambulatório ter essa especialidade do profissional de educação física para trazer também, né, essa essa especialidade como ferramenta da promoção da saúde, né? Para que cheguem mais pessoas. Então a gente precisa criar estratégias para poder fazer um treino, né, que vá ali minimamente ajudar na nossa saúde, né? Que a gente possa fazer ele, né, colocar ele em prática. Então o meu dever é fazer um treino que entre nesse cotidiano dessas pessoas para que elas possam fazer o treinamento e isso ajude, né, na saúde delas sem atrapalhar a rotina, né? Isso é um grande desafio. Porque tem pessoas, por exemplo, que trabalham 12 horas por dia, né? Tem pessoas que têm filhos e filhas. Tem pessoas que não têm o hábito de fazer atividade física, mas se vê ali por conta de uma doença, é preciso fazer. Então a gente precisa fazer também esse trabalho de conscientização, né, da prescrição do treinamento de quanto é benéfico para a saúde fazer isso, né? Como lá é um hospital, né, uma policlínica, né? Eu pretendo fazer, isso daí é um projeto a longo prazo, lá para o ambulatório, fazer também práticas de exercícios coletivos, né? Aulas coletivas, que também são muito importantes para quem não gosta de fazer, por exemplo, musculação, ou não gosta de praticar esporte, as aulas coletivas também são alternativas, né? Como aulas de jump, né? Aulas de hidroginástica, por exemplo, na piscina, né? Aulas que são feitas em conjunto, onde vão interagir com outras pessoas. É uma outra forma também de fazer, né, nossa promoção da saúde através do movimento, talvez do exercício físico. É importante ressaltar que não existe treino específico para pessoas trans, tá? Isso daí é mito. Não existe isso. Não existe. O que existe é um preparo para atender pessoas trans sem transfobia. Isso sim, tá? Cada treino ele vai ser específico
de acordo com cada objetivo de cada pessoa. Existem aí pessoas fazendo marketing, vendendo produtos, e aí é o trabalho de cada um vende o seu trabalho como quer, né? Mas a gente não pode deixar de pontuar que não existe protocolos, né, específicos para pessoas trans, tá? Em relação a exercício físico. Quando a gente pensa nesse sentido, é importante, né, que a prescrição desse treino seja de acordo com o objetivo da pessoa, né? Que ele seja adaptado com o cotidiano, como eu falei, e que ele considere as especificidades. Esse último item, considerar a especificidade, é que tem toda uma questão que é relacionada à nossa corporeidade, né? Então, construir uma corporeidade transmasculina através do movimento, pela prática do exercício físico, ele é muito importante, mas ele também traz certos desafios para nós, né? E aí, por que que eu disse que é importante que o profissional de educação física tem que estar atento para não naturalizar transfobias? Nós fazemos usos, né, de biotecnologia, eu chamo de biotecnologias, por exemplo, o binder, né? Pessoas, nem todas, né, mas muitas pessoas transmasculinas fazem uso do binder, né, que é aquele colete para reduzir aí a visibilidade dos seios. E isso falando, né, de prática de exercício físico, a gente precisa ter reflexões sobre isso, né? Pensar como que vai ser feito esse treino com esse aparato, com esse binder. Será que vai prejudicar? Será que não vai? Né? O treino de força que muitos de nós fazemos, que é a musculação, né? Onde queremos uma hipertrofia muscular a longo prazo, não, a curto prazo, né? A gente precisa, por exemplo, lá na avaliação física, né, que é o primeiro contato que a gente vai ter, é conversar com a pessoa que vai treinar para que ela saiba que a gente faz uso disso. A questão principal é que muitos profissionais da área não sabem como lidar, não sabem o que é binder, não sabem que existe essa possibilidade, né, de uso, né, de pessoas venham usar esse tipo de biotecnologia. E aí é que esbarra nessas transfobias. E a gente pensando no ambulatório onde tem o profissional de educação física, é para minimizar também esses tipos de atendimentos transfóbicos. Então, é importante que, ao fazer, né, alguma atividade física, exercício físico, com o binder, que você coloque ele, pelo menos, da forma mais confortável possível. O ideal seria que tirasse ele, tá? Esse seria o ideal. Mas a gente compreende que, por conta de questões subjetivas, né? E até de proteção, muitas das vezes, se a gente for depender do lugar onde a gente vai treinar, né? A gente precisa estar com um binder, né? Ele se faz necessário. Então, por isso que eu falo que é importante que o profissional ele saiba o que é o binder, saiba como ele vai estar no nosso corpo, para assim poder prescrever um exercício, né? E assim como o binder também são usadas essas fitas, né? Fita tape, né? Que alguns também usam, que também vai ajudar aí nessa redução da aparição dos seios. Então é preciso que a gente faça esses exercícios com o binder de forma respeitando o nosso corpo, né? Se começar a sentir dor, para de fazer, né? Se tiver machucado, é importante também que pare pelo menos por um tempo para poder cicatrizar, que não leve isso adiante, tá? E que tente afrouxar pelo menos um pouco quando for fazer. A fita tape, ele é um pouco menos pior nesse sentido no, na prática do exercício físico. Eu sempre dou o exemplo do supino reto, que é esse exercício que está aqui embaixo na foto de baixo, tá? Que vai trabalhar os membros superiores, principalmente o peitoral, né? Que é onde a gente quer muitas das vezes ganhar mais força e visibilidade através do peitoral, né? Quer que o peitoral apareça mais, fique mais em evidência. O supino é um exercício que ajuda nisso. Só que quando a gente usa o binder, né, acaba que fica apertado. Então, por isso que eu falei, precisa ter um diálogo, uma reflexão com o profissional, com o seu aluno, o seu cliente, para que isso seja reduzido. Se você for fazer sozinho, você precisa respeitar o seu corpo. Você não pode ficar machucando o seu corpo para fazer o exercício. Isso pode causar
danos a curto, médio e longo prazo. Quando você for fazer a cirurgia, caso você queira fazer, isso pode acarretar em problemas. Então, respeite o corpo, vamos respeitar nossos corpos. Se estiver doendo, para. Se estiver machucando, para. Porque a gente precisa primeiro cuidar do nosso corpo e precisamos estar com o nosso corpo saudável para até poder fazer a prática do exercício físico ou fazer a cirurgia posteriormente, né? Então, é importante ressaltar isso. Muitas pessoas falam da questão da diminuição dos seios para quem faz o uso da reposição hormonal com testosterona. Não é que o seio reduz, não é que o seio diminui. Ele, como eu falei no início, quando você começa a tomar testosterona, o seu corpo vai começar a mudar. Uma dessas mudanças é a redistribuição de gordura. A redistribuição de gordura vai passar a ser de uma forma masculina. Logo, o seu peitoral ele vai ficar uniformemente num formato masculino. Então, a glândula mamária ela tende a abaixar, ficar cada vez mais para baixo e o peitoral subir. Então, na verdade, não é que diminui, mas vai existir uma redistribuição dessa gordura, onde vai ficar vai ser moldado ali o peitoral nesse sentido. Para quem não faz o uso da reposição hormonal com testosterona, né, essa mudança, né, de ficar um peitoral mais masculino ela não vai acontecer da mesma forma, não vai ficar masculino, mas vai ganhar força, vai trabalhar a musculatura do peitoral da mesma forma, tá? A diferença é que a longo prazo, mesmo sem tomar a testosterona, ele não vai ficar desse formato tão uniformemente, né, masculinizado, digamos assim, porque não vai estar fazendo uso da testosterona. Mas a força do peitoral, né, o trabalho de força que vai ser feito do peitoral ele vai ficar aparente, tá? Então é importante também falar isso. Quando a gente fala em acesso, né, à prática de exercício físico, a gente também precisa pensar que não existe apenas esses exercícios feitos em academia de ginástica e clubes, né? A gente pode pensar também na própria cidade como um espaço onde a gente possa fazer exercício físico. Então, você pode caminhar na rua, você pode correr, né? Você pode, se tiver uma bicicleta, andar de bicicleta, né? Às vezes, até fazendo um exercício laboral em casa, mas a gente consegue chegar a a índice de perca calórica muito parecido com índices de um exercício moderado, né? A diferença é que uma atividade física, são essas atividades do cotidiano que a gente faz, por exemplo, varrer uma casa, descer uma escada, subir uma escada, limpar o quarto, né? São lidos como atividades físicas. O exercício físico é esse que está em um lugar onde você vai ter um profissional que vai prescrever o seu treino, que vai ter uma periodicidade, que vai ter um objetivo, ele vai montar para você, né, um treino e vai colocar esse treino dentro do seu cotidiano. Então, existe essa diferença entre atividade física e exercício físico. Então, é importante também ressaltar isso, para que a gente perceba que às vezes não pode fazer uma academia, mas pode descer a escada quando, sei lá, está indo ou voltando do trabalho. Tem um elevador, tem a escada rolante. Vai de escada, não pega a escada rolante, não, tá? Tenta subir a escada, né? Às vezes você ao ir ou voltar do trabalho, você anda aí uns 5, 2, 3 minutos. Procura aí com calçado confortável, um tênis ou um calçado confortável. Se puder ser o tênis é melhor, para você já fazer essa caminhada. Então, são atividades físicas que a gente pode fazer no decorrer do dia, que também já vai ajudar minimamente aí nessa ideia também aí de uma promoção de uma saúde. Vai ajudar nesse sentido, tá? Tratar de algo primordial, né? Que é o cuidado. Tanto no que diz respeito ao cuidado com o corpo, tanto no que diz respeito ao cuidado da nossa saúde mental, é muito importante, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns, né? Não são todos, mas alguns, né? Algumas iniciativas, né? De pessoas trans, né? Que fazem, principalmente pessoas trans masculinas, que se uniram
e criaram coletivos para fazer atividade física aqui no Brasil. O primeiro deles é o Instituto Meninos Bons de Bola, que anteriormente era Meninos Bons de Bola, que é um coletivo, um time de futebol de meninos trans, que agora também já tem mulheres trans e travestis, né? Mas começou em 2016 só com meninos trans, onde também se tem uma preocupação lá em fazer rodas de conversa, tem a preocupação social, né? Onde eles se uniram para competir no amador, participar de torneios e jogar bola. A principal característica era jogar bola. Depois que o MBB apareceu, né, a abreviação de Meninos Bons de Bola, hoje é IMBB, Instituto Meninos Bons de Bola, apareceram outros times, outros coletivos, né, fazendo exatamente a mesma coisa. Então a gente tem aqui no Rio Trans United, que é um time de futebol também. A gente tem o Dourados, que é o time de basquete desse rapaz aí, que é o Thiago Peniche. A gente tem o Trans no Corre. Vou falar melhor do Trans no Corre depois, que é o coletivo de pessoas trans que se reúnem para correr. Então, o que que aconteceu? Né? A gente também está falando de exercício físico, mas está falando também de sentido de comunidade. Quando a gente fala de sentido de comunidade, a gente fala também de ancestralidade. As pessoas se uniram, né, para poder fazer a prática do exercício físico. O quanto que isso é importante, o quanto que isso traz benefícios para a nossa saúde corporal, mental e espiritual. É, falando do Trans no Corre especificamente, essa é a foto de alguns meninos correndo lá no Trans no Corre. Esse é um slide deles, né? A corrida ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, melhora a autoestima e a saúde mental aumenta a socialização e desenvolve habilidades sociais, além de trazer uma sensação de pertencimento. Então, foi o que eu disse anteriormente. Quando a gente faz atividades físicas, né? Exercícios físicos com pessoas da nossa comunidade, né? Pessoas os quais a gente tem vínculos, né? Afetivos, né? Isso se torna algo muito melhor. Isso cria um senso de comunidade, cria um senso de sociabilidade positiva e isso vai melhorar, consequentemente, a nossa prática do exercício físico, a prática mesmo do exercício, né? E isso vai ter benefícios a curto, médio e longo prazo, né? Então é muito importante também prestar atenção e, se você puder, fazer exercícios, atividades físicas com colegas, né? Com amigos, né? Chamar alguém para fazer exercício junto com você, para correr, para jogar bola, para andar de bicicleta, né? Para formar um time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete, que é o que vem acontecendo aqui no Brasil. Então é muito importante, né? É, A dificuldade é que, por exemplo, cidades que são interioranas ou que são fora das metrópoles, isso é um pouco mais dificultado, porque muitas das vezes não existe essa interação, né, entre as pessoas trans que vão existir ali naquela cidade pequena, né, e às vezes até se aparecer, né, pode se tornar algo complicado. Então, essa é uma dificuldade, por exemplo, de chegar isso em outras cidades, em outros locais mais periféricos, por exemplo. Mas por isso que é importante, ao mesmo tempo que tem essa dificuldade, é importante que seja feito junto com outras pessoas. Quando você faz junto com outras pessoas, isso se torna algo mais leve, né? Inclusive, pode ser até uma perspectiva de proteção. Quando você faz com outras pessoas, né? Você está ali praticando a sua atividade física e você está com um amigo seu, seja ele cis ou trans. Isso vai ajudar você, né, a se motivar a estar ali fazendo aquela atividade física, né, e também a criar uma rotina de estar fazendo esses exercícios físicos, né? É, eu comecei a perceber que esses tipos de coletivos começaram a surgir e a importância que isso trouxe, principalmente para a saúde mental, né, das pessoas. Trouxe aqui o relato do Bernardo Gael, que é um componente do Transnucorre, né? Essa postagem é pública, por isso que eu trouxe, né? Ele também me autorizou, né, a tá trazendo essa citação dele para vocês, né? Ele diz que a saúde mental transmasculina vem sendo um ponto de preocupação ano após ano, e o esporte pode ser um forte aliado para a diminuição dessas estatísticas.
Então, você fazendo esporte, né? Junto com a sua comunidade, ao ar livre, né? Como eles estão fazendo o Trans no Corre, para além de tudo, é algo político, porque a gente está acionando a cidade, é também falar de, de, de acesso à cidade, tá? De acesso ao território. A gente está ocupando a cidade, ocupando o território. Um grupo de pessoas trans correndo, né? O quanto que isso para alguém ali, alguém transfóbico, pode até caracterizar como algo estranho, pessoas estranhas correndo, mas são só pessoas trans correndo. E o quanto que isso é benéfico para uma saúde mental, uma saúde que vai estar ali feita junto com outras pessoas, o quanto que isso também vai mexer com a autoestima, vai mexer com a possibilidade de não se sentir sozinho, de não se sentir sendo apenas uma única pessoa ali fazendo o exercício físico. Vão ter aquelas pessoas que vão fazer sozinhas, que vão querer treinar sozinhas, e tudo bem, não tem problema. Essa é uma outra perspectiva que a gente traz para poder a gente pensar o quanto que é importante a gente estar em conjunto, em comunidade, fazendo essas práticas de exercício físico, tá? Era isso que eu trouxe, que tinha que trazer para vocês. Essa, na verdade, foram reflexões, tá? Aqui está o meu contato, meu e-mail, meu Instagram. Esse outro Instagram aqui, Saúde Transmasculina, é um Instagram onde eu faço bastante divulgação da própria saúde transmasculina e todo o panorama das transmasculinidades no Brasil, né? Também é onde eu divulgo um pouco de algumas pesquisas e estudos que eu faço e dizer que estou aqui aberto para a gente poder conversar agora. Vou terminar aqui a apresentação. Não sei se passei do tempo, se como é que foi. Não, foi ótimo, Léo. Obrigado. Obrigado pela apresentação. A gente tem 4 perguntas que eu vou estar te passando agora para poder a gente debater um pouco. Mas foi ótima a apresentação. Muito obrigado. Muito importante elucidar a importância dos exercícios na nossa vida, não só para essa questão prática do corpo, mas também para a gente a gente está em comunidade, né? A gente está aglomerado junto, fazendo alguma coisa com um objetivo comum. É muito importante. A gente tem a pergunta do Mateu, que ele fala assim: qual é a posição atual do Comitê Olímpico Internacional sobre a participação de homens trans em competições e torneios profissionais, Olimpíadas e etc. Enquanto o nível de testosterona são iguais aos dos homens cis, estamos autorizados a participar? Você vai fazer bloco ou você vai fazer uma por uma? O que tu acha? O que é melhor para ti? Eu vou responder uma por uma, que aí eu não me perco. Tá bom, Como é o beleza. nome dele? É o Mateu. Oi, Matheus. Importante sua pergunta. O COI, desde o início, desde 2008, acho que foi agora 2003, se eu não me engano. Posso estar errado, mas acho que é 2003. Que foi a primeira vez que o COI deu, deu diretrizes da participação de pessoas trans nos Jogos Olímpicos, né? Todas as diretrizes que o COI deu, os homens trans, eles podem participar tanto na categoria feminina ou masculina. Não tem esse mesmo rigor que tem as mulheres trans, tá? Sempre foi assim. Hoje, a diretriz do COI, né, e o COI é só uma diretriz, ele não tem poder de lei, por exemplo, né, quando ele dá essa diretriz, ele espera que as confederações, né, que vão reger aí, né, os esportes, façam, né, essa diretriz, né, obedeçam essa diretriz, mas isso não é uma lei. Elas podem ou não. Por isso que a gente vê diversos absurdos aí de confederações falando sobre a participação de pessoas trans nos esportes. Mas, infelizmente, falando de pessoas trans masculinas, a gente é indiferente, como eu falei, né? Aquele slide lá que tem o meu rosto, onde eu falo que existe uma indiferença, né? Uma reportagem que eu dei em 2018,
onde eu digo que ainda hoje existe essa indiferença e essa invisibilização nas questões relacionadas às transmasculinidade e esporte. A gente, eu nem vi que você botou ali, lê um pouquinho mais devagar. Desculpa, tô lendo agora. É que eu não estava conseguindo ver. Vou tentar falar mais devagar também agora. A gente não, o COI, ele sempre colocou as três masculinidades num lugar muito indiferente, sabe? Como se a pessoa transmasculina no feminino, né? Iria estar de igual para igual e no masculino seria indiferente. Então, não tem tanto. O que tem, por exemplo, para as mulheres trans, né? A nova diretriz tá bem tranquila, assim, né? Foi em 2021 que saiu, tá bem tranquila. Se vocês quiserem, eu jogo aqui no chat para vocês uma tradução, né? Para vocês verem, mas se jogar no Google aparece a diretriz, né? Ela está bem tranquila, tem elementos de inclusão, de equidade, de respeito. Ela está bem numa perspectiva assim respeitosa de inclusão, sabe? Dizendo que as mulheres trans devem participar da categoria feminina, né? Mas dos homens trans ainda está nessa ideia de indiferença. Então, eles sequer falam, por exemplo, de nível de testosterona para homens trans. Eles não falam. Eles nunca falaram. O COI nunca falou. Então, ainda existe uma ideia muito biologicista da corporeidade transmasculina nessa instância ainda que é o COI. Obrigado, Léo. Léo, a gente tem uma pergunta do Samuel e ele está pedindo para você falar um pouco mais sobre o ambulatório. Ele pergunta se é gratuito e como se chama, porque geralmente esse esquema de ambulatório mesmo só tem aqui no Brasil. A gente já, assim, em comparação com os outros países que a gente está trabalhando nesse projeto, esse esquema de ambulatório é mais daqui. E aí, se puder falar um pouco sobre isso para eles, seria ótimo. Eu falo assim com muito prazer, inclusive eu estou divulgando ele por aí. É isso mesmo. Então, esse ambulatório que eu estou trabalhando, ele é um ambulatório, sim, é gratuito. Aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o sistema de saúde público que rege aí todas as questões relacionadas à saúde no sentido público e privado também, né? Mas o SUS, ele rege também as perspectivas relacionadas à saúde no contexto geral, né? Então, o ambulatório, esse especificamente, o ambulatório Identidade, ele nasceu em 2022, ele é gratuito, ele tem todas aquelas especialidades, como eu falei, e ele faz parte do protocolo de saúde trans que a gente tem aqui no Brasil. Que no Brasil a gente tem a portaria do processo transexualizador, que é que ainda rege o nosso protocolo de saúde trans aqui, e lá tem as diretrizes, né, das possibilidades de modificações corporais que as pessoas trans travestis vão fazer. Então, lá nessa portaria é onde diz, né, que a gente tem direito às cirurgias, os hormônios e tudo mais. Embora esteja defasado, né, por isso que eu falei anteriormente na questão da gente estar esperando aí uma, uma atualização, né, é o que a gente tem hoje. Então, o Hospital Pedro Ernesto é um hospital aqui do Rio de Janeiro, é um hospital escola da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Que foi um dos primeiros hospitais aqui no Brasil a fazer atendimento do público trans lá em 2008, né? A fazer atendimento do público trans travesti no SUS, nesse Sistema Único de Saúde, o Pedro Ernesto. É, Esse ambulatório de identidade, ele é um outro ambulatório também que faz parte desse Pedro Ernesto, só que é num outro polo, num outro hospital, que é a Policlínica Piquet Carneiro. Lá nessa policlínica, né, a gente faz atendimento clínicos, só atendimentos clínicos, tá? É, de pessoas trans travestis, onde a gente prescreve, né, a medicação, o hormônio, né, tem psicólogos,
psicólogo, psiquiatra, endocrinologista. Deixa eu pegar aqui todas as especialidades para falar melhor. É, peraí, só um Enquanto minuto. isso, ele perguntou aqui agora se o estrangeiro poderia gozar dos benefícios para as masculinidades se morassem no país. Sim, se você residir aqui, manter o CEP, né, que é o código Uhum, postal, que precisa ter essa regulação de endereço, é possível que você também possa entrar na fila de atendimento nos ambulatórios. Pode falar, exatamente. Léo. Então, a gente tem lá de especialidades endocrinologia, serviço social, dermatologia, ginecologia, urologia, psiquiatria, enfermagem, cirurgia bucomaxilofacial, psicologia, nutrição, educação física, fonoaudiologia e pedagogia. Essas são as especialidades que são atendidas lá no ambulatório. Então, é um ambulatório multidisciplinar, né, que funciona nesse sentido e atende bastante, a gente atende bastante pessoas, né? E ele funciona assim, a gente ainda não está conseguindo fornecer, né, a medicação, no caso os hormônios, a gente não fornece ainda, que está ainda nessa. Ele já está vinculado ao Ministério da Saúde, mas precisa ainda estar numa certa burocracia para que isso venha acontecer, e a gente possa estar fornecendo, né, aí os hormônios. Mas a gente faz o atendimento clínico, né, das pessoas. Eu também atendo lá nesse ambulatório dessa forma clínica mesmo, né? Porque a educação física também a gente pode trabalhar em hospital, né? Não só nesse caso do ambulatório trans, de outros também. Então, eu também atendo lá. Então é basicamente isso, tá? E você pode sim, você pode, se você estiver aqui, vir para cá e tiver tem que ter um CEP, você pode ser atendido sim. Obrigado, Léo. A gente tem mais três perguntas. A próxima pergunta, inclusive, é minha. Eu queria falar um pouco sobre como a gente, no começo da hormonioterapia, a gente sofre uma retenção de líquido muito grande, né? Inclusive, eu passei por isso, sofri bastante, aumentei muito meu peso no começo da transição. E aí já era uma pessoa gorda, então foi muito crítico para mim. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é a tua experiência com as pessoas transmasculinas que começam a hormonioterapia e passam por essa situação de inchaço, né? De, enfim, se sentir mais, não sei, no começo da terapia, da hormonioterapia, realmente se sente mais, não sei como explicar, mas tem essa retenção de líquido que eu passei, eu já tive outras pessoas que relataram isso. Eu queria que tu falasse um pouco até sobre a tua própria experiência, como é que foi isso para ti? Sim, sim. Não, a gente sempre recomenda né, a gente que se tenha paciência, né? Que é um processo, né? É um processo que vai mudando, vai acontecendo com o tempo. E, querendo ou não, a gente vai acabar passando por alguns momentos, né? Um desses momentos é a forma como o corpo vai lidar para absorver a testosterona, né? Então, a gente passa por algumas mudanças, dentre elas a retenção de líquido. Então, no meu caso especificamente, eu me senti muito inchado, fiquei com um corpo muito oleoso, né? E isso me incomodou muito, bastante. Já tinha muita oleosidade, né? E ficou mais ainda, né? O que eu fiz na época foi procurar um endocrinologista, conversar com outros colegas meus. Primeiro eu conversei com outros colegas, porque também era tudo muito, a gente conversava muito, né? Conversei com outros colegas para saber se eles também estavam passando por aquilo, ou se era uma coisa minha, né? E eu percebi que isso acontecia. Depois eu procurei um endocrinologista para ver principalmente a questão das espinhas e da oleosidade, né? E voltei a fazer atividade física. A atividade física também ajuda nessa retenção, porque
E, tipo, colocando o corpo em movimento, vai, vai fazer com que o nosso corpo tenha ali um mínimo de estrutura, né, para poder lidar com essa testosterona que a gente tá botando para dentro. Então, o que eu sempre oriento, né, se tiver algum tipo de problema, né, se vê que se está, por exemplo, causando muita acne, dá muita acne também no começo, né, dá muita acne, espinha, né, seria importante procurar um médico, procurar uma pessoa que vai te orientar para aliviar esses sintomas que vêm junto com o processo de reposição da testosterona. Então é importante que a gente faça esse trabalho. Quando a gente não tem acesso, por exemplo, a esses médicos, o que algumas pessoas têm feito é perguntar, né? Pergunta, né, para outras pessoas. Às vezes tem algumas coisas que podem ser feitas de forma caseira, né? Mas aí sempre tomar o cuidado, né, para não ser substâncias que vão substâncias ruins que vão fazer mal para a nossa saúde, né? Mas, por exemplo, fazer uso de vitaminas, né, ou coisas nesse sentido, se você não tiver uma alergia, né, não fazer mal não vai, né? Então é muito nesse sentido, né? Procurar um médico para aliviar esses tipos de coisas que vão acontecer no processo, né? E continuar fazendo atividade física. Foi o que eu não tive tanto, mas eu tive sim espinha e muita oleosidade. E aquele chamado, a que a gente sempre, né, conversa que sempre todo mundo vai ter, que é a calvície, né? Que já estou calvo aqui. Minha, não consigo nem mais trançar o cabelo, já até me livrei de deixar o cabelo crescer, só estou raspando agora porque já está o buracão aqui na frente. Obrigado, Léo. A gente tem outra pergunta do Hélio Dias. Ele fala assim, que é uma boa informação tudo que você está falando, e ele também diz que tem uma dúvida. E ele fala, como seria uma correta nutrição para reduzir gordura e ganhar massa muscular? Como gerar um déficit calórico adequado? E aí ele perguntou se é melhor primeiro baixar a gordura para ganhar massa muscular, ou você pode fazer os dois em conjunto. Como é o nome dele? Ero, Aaron. Ero. Olha, geralmente, quando a gente vai prescrever exercício ou vai falar sobre essa perspectiva, né, até na literatura também tem isso, geralmente o que é passado, principalmente até por outros profissionais de saúde, é que primeiro a gente faça uma redução, reduza, né, junto com uma alimentação saudável, faça uma redução do peso, né, para depois poder fazer esse ganho de massa muscular, tá? É, a, a, a dieta, né? Você precisa ver especificamente com o nutricionista, tá? É importante que seja também o nutricionista que seja formado, que tenha lá o número do conselho. Estou falando, tô pontuando isso porque justamente para vocês não irem nessas ideias de galera da internet, YouTube, como eu falei, em relação também ao profissional de educação física, mesma coisa nutricionista. Não entra nessa galera de YouTube, porque o que vai fazer bem para essa pessoa pode não fazer para você. Então é importante se atentar e procurar um nutricionista. O nutricionista, junto com o profissional de educação física, os dois juntos, e você fazendo a dieta junto com a alimentação, com certeza você vai chegar num bom resultado. Caso isso não esteja acontecendo, né, porque às vezes tem algumas comorbidades que isso demora mais a acontecer. Você demora a perder peso, demora a perder peso ou ganhar massa, enfim. Caso isso não aconteça, né, você deve procurar um médico. Mas o que basicamente vai acontecer é isso, né? Você procura o nutricionista que vai montar o seu treino de acordo com o que você pedir, do seu objetivo, no caso, perder peso, ganhar massa, hipertrofia, e junto com o treino também do profissional de educação física, os dois juntos, com certeza vão, te ajudar nesse sentido. Uma boa alimentação, uma prática de exercícios físicos é a receita, sabe? Que todo mundo fala.
nem precisa ser profissional da saúde para entender isso. Então, esse é o básico. Então, se a gente fizer nesse sentido, né, com certeza vai chegar no seu objetivo. Mas aí é que tá, te respondendo, né? É, no caso, teria que te conhecer, teria que conhecer você, conhecer, né, toda a sua história, em relação ao seu corpo, em relação a doenças, comorbidades. Por isso que é importante falar com os profissionais, porque eles vão fazer aí um treino específico para cada pessoa, tanto na nutrição, tanto no treino, de exercício físico. Obrigado, Léo. A gente tem mais que 4 perguntas. O Tai, ele é daqui do Brasil e ele perguntou se esses perfis que estão falando sobre treinos para homens trans não é válido. Ele achou que ter treinos específicos era bom. Você pode recapitular isso um pouco? Sim. Assim, é complicado falar que existe treino específico, porque as pessoas elas são muito diferentes entre si, sabe? Quando uma pessoa fala assim, ah, tem treino específico para pessoas trans, é muito mais um jogo de marketing do que outra coisa. Porque quando ela for fazer o treino, ela vai fazer para você, com seus objetivos, com as suas especificidades e com as suas necessidades. Não existe um treino pronto só para pessoas trans. Isso não existe, né? O que existe é você chegar para o seu treinador, né? E você falar o que você quer, o seu objetivo, e ele montar o treino para você. E também o que não pode existir é profissionais, né, da área de saúde serem transfóbicos e naturalizando ideias de treino para pessoas trans, como por exemplo, eu já vi muito é, profissional prescrever treino para homem trans, dando ênfase em membro inferior, lendo o homem trans como mulher. Por quê? Porque geralmente, culturalmente falando, as mulheres gostam de treinar mais membro inferior. E aí ele, da cabeça dele, ele acha que o homem trans também vai lendo como mulher. Isso é um erro muito grave, uma transfobia muito grave. Porque nem as mulheres também, né, não treinam só membros inferiores, elas treinam o corpo inteiro. Algumas dão ênfase maior ao membro inferior, né? Mas não são todas. Então, pensar nesse sentido é transfobia, assim como o contrário também é, né? Pensar, imaginar que prescrever treino com ênfase no membro superior para mulheres trans vai ser bom, a não ser que a pessoa peça, né? A pessoa pode pedir, aí vai ser o objetivo da pessoa. Se ela pedir, o homem trans pedir ênfase no membro inferior, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é essa cultura que existe previamente de achar da cabeça das pessoas de forma transfóbica, né, culturalmente, que existe treino para homem e para mulher. Isso também não existe, tá? Não existe. É uma cultura que foi construída em cima dessa ideia de que mulher é membro inferior ou membro superior. É muito subjetivo. Tem homens que gostam mais de treinar membro inferior e mulheres membro superior. Então, por isso que eu estou falando. É a mesma perspectiva da questão do treino para pessoas trans. Não existe. É subjetivo, é para cada pessoa. Porque cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma história com o seu corpo, cada pessoa tem ali manifestação corporal, tem uma cultura corporal do movimento diferente. Então, não vai ser não vai ser igual para todo mundo, né? Pode até de repente ser parecido com o seu colega, né? Mas não vai ser igual, tá? Quando eu falei dos YouTubers, eu não tô falando mal aqui não, gente, dos caras homens trans que são treinadores não, tá? Eu tô falando que eu conheço a maioria deles, eles são de boa. Eu tô falando dessa galera conhecida, sabe? Pugliese, sabe? Essa galera do YouTube que é conhecida, que fica prescrevendo treinamento, nutrição, treino, e não são nem formados, e que a galera vai lá e fica repetindo o treino achando que vai ser igual, tá? Só para ressaltar que dessas pessoas que eu tô falando. Obrigado, Léo. O Bruno, ele te pergunta quantas vezes um grupo muscular deve ser treinado na semana para diminuir a gordura corporal e aumentar a massa muscular. Olha, isso vai variar, varia. Varia de acordo, por exemplo.
com o seu corpo, com o tipo de peso que você tem, porque não adianta eu prescrever um treino para você e você não conseguir fazer. Mas pensando numa ideia assim geral, geralmente a gente faz mais repetições, né? Faz mais repetições e pega um peso moderado. Não pesa faz um peso grande, né? Um peso maior, né? Pega um peso moderado e faz mais repetições. Que isso vai ajudar a queimar mais, de 12 a 15 ou de 15, tá? 15 vezes. 3 de 15, por exemplo, tá? É o que geralmente a gente faz. Mas é muito subjetivo também. A gente teria que conversar para ver, né? Por isso que eu falo que é tudo sempre muito subjetivo, porque tem que ver a história de cada um. Mas basicamente seria isso, né? E aí, por exemplo, você, por exemplo, treinar de 2 a 3 vezes na semana, né? No mínimo 30 a 40 minutos, né? 30 minutos que a OMS recomenda, já vai ser algo que vai te ajudar, tá? Já vai te ajudar. No mínimo 2 vezes, 30 no mínimo 30 minutos, 2 vezes na semana, você fazer uma caminhada, uma corrida, já vai te ajudar. Então, começar por aí. Quando for começar, começa sempre, né, devagar. Não vai já logo querendo pegar um peso 20.000 quilos. Tô brincando. Já não vai pegar. Pega um peso, né, leve e vai gradativamente aumentando. Perfeito, Léo. Obrigado. O Kaysar, ele fala assim, sendo o hormônio um direito garantido às pessoas trans, já fornecido a mulheres em larga escala pelo SUS, seria uma possibilidade de cobrar do Estado juridicamente para nós homens trans? Isso foge do tema, mas acho que você pode falar um pouco E, sobre isso, né? olha, isso tem acontecido bastante aqui no Brasil, assim. Tem algumas pessoas transmasculinas assim como mulheres trans também, que têm feito isso, que têm entrado na justiça e têm ganho, tá? Tem ganho de causa para conseguir o hormônio. A grande questão disso é que demora, né? Você tem todo um desgaste de procurar um advogado, né? Ver o tempo do processo correr, né? E o principal, que é você reivindicar um direito. Você tem que entrar na justiça para você requerer um direito. Então é por isso que aqui, né, aqui no Brasil principalmente, a gente está aí demandando já há muito tempo, né, e vem fazendo isso para que o hormônio seja dado, né, seja fornecido pelo SUS, que é o que a gente deseja, né? A gente deseja que isso aconteça, para me evitar esses tipos de processos que precisa ser eles não iriam ser necessários se o hormônio pudesse ser dispensado nos próprios ambulatórios, né? Perfeito, Léo. Obrigado. O John é daqui do Brasil, ele fala assim, Léo, boa noite. Em relação ao protocolo de avaliação física, existe alguma diferenciação em relação a pessoas trans e travestis que fazem uso ou não da testosterona? Por exemplo, homens trans que fazem uso da hormonização. Você utiliza um método e o que não faz, você usa outro? Não, não, não tem isso não. Quando a gente vai fazer avaliação física, tem vários protocolos de avaliação, né? Geralmente eu faço de 7 dobras, né? Que é o que a gente faz lá com o adipômetro, né? E tira lá a dobra cutânea e faz de 7 dobras. Mas não tem diferença, não. Inclusive, fazer com um de 7, não fazer com um de 3, por exemplo, é melhor para ver essas diferenças, porque a gente vai verificar mais partes do corpo, né? E pode pegar diferenças é, é, em outras partes, né? Diferente do que pegar 3, por exemplo. Então nesse sentido, mas não tem nenhuma diferença, não. Pelo menos, não que eu saiba, tá? Não que eu saiba. Eu não vi nenhum protocolo específico de pessoas trans, especificamente fazendo avaliação física diferenciada de pessoas cis. Se existe, eu desconheço, tá?
Não chegou até a mim nem aos colegas que eu costumo conversar sobre isso. Mas eu acredito que não tenha mesmo, não. É igual. Perfeito. O Oliver, ele fala assim, o que as pessoas transmasculinas podem fazer caso seja menor de idade ou estar em um país que não podem começar o tratamento hormonal, né? Acho que ele está perguntando sobre outros tipos de, né, tecnologias que a gente pode fazer no caso de ser menor de idade ou então estar num país que não tem esse processo do acompanhamento hormonal. Olha, se essa pessoa menor de idade tiver o acolhimento da família, né? Eu acho que é fazer principalmente uma mudança de expressão de gênero, né? Porque hormônio não vai poder mesmo, menores de idade não podem tomar hormônio. Aqui no Brasil, menos de 16 anos não tomam hormônio, né? Então, você pode tentar conversar e fazer mudar a expressão de gênero através de vestimenta, fazer mudanças através de vestimentas, através do cabelo, né? Através de roupas, através de fazer uso do binder, né? Se for o caso, né? Coisas mais nesse sentido que são menos entre aspas mesmo, menos burocráticas, digamos assim, mas que no seu cotidiano pode te trazer algum conforto, né? Você, em vez de usar um certo tipo de roupa, usar outro. Então, acho que pedir para ser chamado pelo seu nome, né? O nome que você se identifica. Eu acho que são coisas que pode se começar por aí, pedir conversar com amigos, né? Pedir para amigos, olha, meu nome é esse, quero ser tratado de tal forma. O seu círculo de amizade, né? Já começar a falar. E é uma coisa que você vai construindo, que é o que muitos fazem, né? Obrigado, Léo. É, o Kevin, ele fala assim, boa noite, é necessário fazer a esterectomia depois de estar em terapia hormonal? Não, não. Não, vamos lá, de novo, desculpa. Se a gente for pensar numa ideia do processo transexualizador dentro do Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, vai ter ali uma, uma linha que vai ter que ser seguida, sabe? Primeiro faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra. Isso pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né? Pelo público. Mas se você for para o particular, não tem muito isso não, tá? Porque tem pessoas, por exemplo, que conseguem fazer a esterectomia antes da mamoplastia, sabe? E vice-versa. Então, por que que eu estou falando isso? Porque a esterectomia, por exemplo, ela não vai assim interferir no que diz respeito a, no que diz respeito assim a longo prazo a sua expressão de gênero. Ela não vai interferir nisso. Ela vai interferir de forma orgânica, né? Por quê? Se você fizer esterectomia, você vai precisar repor algum hormônio, principalmente se for esterectomia total, né? Geralmente a total, quando você tira ovário, útero, trompa, tira tudo, né? Você vai ter que se preocupar em fazer uma reposição hormonal com testosterona, porque senão você vai ficar sem hormônio sexual, né? Nesse sentido, é importante que você faça a primeira reposição hormonal, né? É, no caso em outros casos, né, quando você faz a esterectomia parcial, né, quando não tira o útero e o ovário, por exemplo, né, é, a pessoa faz a mamoplastia, enfim, na frente e vice-versa. Então, o que é importante saber é o seguinte: se você fizer a esterectomia primeiro, porque eu compreendo que tem algumas pessoas que fazem a esterectomia, isso aconteceu comigo, inclusive, porque já tem algumas questões no útero, tem ovário policístico, tem alguma questão, né, já no útero, alguma questão de saúde no sistema interno reprodutor, e aí acaba fazendo a esterectomia primeiro por essa questão, né? Então, se você for uma pessoa transmasculina e for fazer essa cirurgia, você vai precisar repor algum hormônio sexual, né? Então, precisa pensar nisso, tá?
Mas você pode fazer a mamoplastia primeiro e fazer a esterectomia depois. Não tem problema. A única coisa que tem que pensar né, a reposição. Porque se você ficar sem testosterona e sem estrogênio, isso pode acarretar problema na ósseo, tá? Por isso que é importante que a gente faça, quem faz reposição hormonal, faça direitinho, os dias certinho, tome no dia certinho, tá? Porque isso pode dar problema na massa óssea a longo prazo, tá? Então é importante. Só tem mais três perguntas, Léo. Uma nem é pergunta. O Dylan, ele diz que é médico em Honduras e é homem trans. E ele queria saber se vocês poderiam trocar, se comunicar, porque ele acha que você pode aconselhar os colegas dele lá em Honduras. Eu vou deixar Claro. então o teu e-mail aqui para ele Vou botar e aqui, aí vocês podem se comunicar. É bem vou botar aqui no interessante o que ele chat. está explicando. E aí tem outra pergunta que é o Alec, ele fala assim: eu treino capoeira, eu nunca fui a uma academia, no entanto, eu parei de treinar. Ele é pré-T. E ele pergunta: eu preciso ir a uma academia? Eu fiz capoeira também durante o tempo da minha adolescência. Fui batizado, depois eu parei. Capoeira é ótimo. Inclusive, quem gostar de capoeira, faça capoeira. Quando eu fazia capoeira, eu era, meu corpo era bem de boa, assim, né? Não tinha problema de saúde, não tinha rinite, não tinha nada. Era jovem também, né? Enfim, a capoeira é um bom exercício físico, tá? Eu recomendo. Você vai fazer academia se você quiser, se você se sentir confortável. Não é obrigatório. Nada é obrigatório, tá? Nada é obrigatório. Se você pensa em mudar o seu corpo, né? Fazendo exercício físico, né? Você não precisa entrar numa academia para isso. Você pode treinar em casa. Hoje em dia a gente usa aqueles TheraBands, que são aqueles elásticos, né? Usa pesos, a gente pode obter pesos, fazer pesos com utensílios de casa também, tá? Com quilo de arroz, quilo de feijão, galão de água, né? Claro que vai ser diferente de uma academia que tem todo um preparo, mas já vai ajudar, tá? Então você não precisa, você só se você quiser. Se você se sentir confortável em fazer um treino específico para você, com um profissional que vai te ajudar, você pode ir sim, mas não é obrigatório, tá? Isso é subjetivo também de cada um. Obrigado, Léo. Aí a gente tem a última pergunta, que é do Aero, e ele pergunta: como seria o processo ou o que seria melhor de fazer a respeito da recuperação de movimento ou e voltar ao esporte, academia, após a mastectomia? Primeiro, é uma boa pergunta. Primeiro, é muito importante que você faça tudo que o seu médico, sua médica, falou para você fazer. Não vai levantar o braço, tirar foto que operou, sabe, no dia seguinte, que tem os caras que fazem isso. Não vai, sabe, se negligenciar algo que você quis tanto e que você conseguiu, né, fazendo movimentos que vá prejudicar a sua cicatrização, né? Então, tenha muito cuidado primeiro. Faça tudo o que o médico ou a médica pedir para você fazer, tá? Depois que você fizer tudo direitinho, tiver os dias lá, hoje em dia acho que é um mês, né? Na minha época eram 3 meses, eu fiquei 3 meses sem fazer exercício físico, porque também eu quis, porque eu sou muito preocupado com essas coisas, então eu fiquei 3 meses. Mas hoje em dia eu acho que já fica, é um mês só que eu, se eu não me engano, dependendo também de cada caso, fica um mês, né, em repouso, né? E depois, com o tempo, né, com o tempo, você vai começando a voltar aos treinos de forma devagar, tá? Você vai começar fazendo um treino leve até chegar de novo ao rendimento que você tinha antes de fazer a cirurgia. Não pode chegar logo assim e fazer o que você fazia de onde você parou. Não vai. Você vai retroceder um pouquinho para poder ganhar depois lá no futuro, tá? É importante que você faça esse retroceder um pouquinho aí, tá? E aí você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença porque você vai voltar no nível que você estava, tá? Então é importante ter esse cuidado.
Perfeito, Léo. Obrigado, tá? A gente está encerrando, não tem mais perguntas também, já passou um pouco do tempo. Eu queria te agradecer por ter participado. Você pode se despedir agora. Qualquer palavrinha aí para se despedir. Tá, eu quero deixar o meu grande beijo para todo mundo aqui, dizer que foi muito legal essa troca. Eu deixei o meu contato aqui de e-mail, o Enzo botou também aqui. Pode me mandar e-mail, pode falar comigo no Instagram, botar meu Instagram aqui também. Peraí. Pode falar comigo no Instagram também, que a gente conversa, tá bom? Será um prazer. E quero também parabenizar, né, essa iniciativa, né, de vocês estarem fazendo esses webinários, que é tão importante. E principalmente está trazendo também pessoas trans masculinas para também dialogar e falar de saúde, tá bom? Muito obrigado, agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigado pela mediação, Enzo. Obrigado, Léo, por tudo. Obrigada, galera que ficou até agora. Boa noite a todas as pessoas. E um beijo. Vamos encerrando. Até mais.